Olá, sou Kleber. Falarei sobre conflito nas relações de consumo e mais algumas temáticas sobre esse assunto. Os conflitos nas relações de consumo constituem uma realidade cotidiana em sociedades marcadas pelo intenso fluxo de compra e venda de bens e serviços. O consumidor, em busca de satisfação de suas necessidades, encontra-se muitas vezes em posição de desvantagem diante do fornecedor, que detém maior poder técnico, econômico e informacional. Essa assimetria pode resultar em práticas abusivas, falhas contratuais, produtos defeituosos ou serviços inadequados, ocasionando litígios que necessitam de solução jurídica. Para reduzir tais desequilíbrios, o ordenamento brasileiro consolidou instrumentos legais específicos, sendo o Código de Defesa do Consumidor, conhecido como CDC, a principal referência de proteção e equilíbrio nessas relações. O conceito e fundamentação legal das relações de consumo. A relação de consumo é juridicamente definida pela presença de dois polos principais: o consumidor, entendido como destinatário final do produto ou serviço, e o fornecedor, que pode ser pessoa física ou jurídica, pública ou privada, responsável por produzir, distribuir ou comercializar bens e serviços. Essa relação não se limita apenas à compra e venda, abrangendo também contrato de prestação de serviços, financiamentos e demais atividades econômicas. O caráter central dessas relações está na proteção ao consumidor, reconhecido como parte mais vulnerável. Código de Defesa do Consumidor e Direitos Básicos do Consumidor. O CDC, instituído pela Lei nº 8.078 de 1990, surgiu como resposta à necessidade de equilibrar essa relação desigual. Ele estabelece princípios e normas que visam assegurar transparência, boa-fé e equidade entre as partes, consumidor e fornecedor. O artigo 6º do CDC destaca os direitos básicos do consumidor, entre os quais se encontram a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, a garantia de produtos e serviços seguros, a facilitação da defesa de seus direitos em juízo e o acesso à reparação integral por eventuais danos. Esses direitos criam um ambiente jurídico que fortalece a posição do consumidor e coíbe práticas desleais por parte dos fornecedores. Responsabilidade civil do fornecedor. Um dos pilares do CDC é a responsabilidade civil do fornecedor, que se dá de forma objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Nos termos dos artigos 12 a 14, basta que o consumidor demonstre o dano sofrido e o nexo de causalidade com o produto ou serviço fornecido para que surja o dever de indenizar. Isso significa que fabricantes, comerciantes, prestadores de serviços e todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos prejuízos ocasionados. Assim, se um produto apresenta defeito ou um serviço é mal prestado, o consumidor pode acionar qualquer responsável da cadeia, facilitando a reparação. Essa lógica reforça a função social do consumo, assegurando que riscos do mercado não sejam transferidos ao consumidor final. Em síntese, os conflitos nas relações de consumo surgem da própria dinâmica do mercado, mas encontram no CDC um instrumento de equilíbrio e proteção. Ao definir claramente os direitos básicos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva e a legislação brasileira garante maior segurança jurídica e efetividade na reparação de danos. Desse modo, a fundamentação legal não apenas regula as relações de consumo, mas também promove justiça social, fortalecendo a confiança e a harmonia entre consumidores e fornecedores. Olá, meu nome é Reinaldo Santana. Eu vou estar apresentando os tipos de conflitos nas relações de consumo. Estarei aqui citando os tipos principais, que surgem sempre quando há desequilíbrio entre consumidores e fornecedores de produtos ou serviços, e são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. São esses os principais: qualidade e segurança. Quando o produto ou serviço ele tem defeito
não funciona como prometido ou representa risco ao consumidor. O segundo é a quantidade e entrega. Problemas, por exemplo, de atraso, não entrega ou divergência de peso e medida em relação ao que foi comprado. O terceiro são os contratos e cláusulas abusivas, né? Cobranças indevidas, taxa não combinada ou condições que prejudicam o consumidor. O quarto conflito são informações e publicidades enganosas, quando a propaganda ela omite dados importantes ou promete algo que não é entregue ao cliente. Em seguida, trago responsabilidades e danos, né? Disputa sobre quem deve reparar aquele prejuízo quando há acidente de consumo, né? Sexto, em alguns casos mais graves, há crime contra as relações de consumo, como fraude ou adulteração de produtos. E de que forma eu posso estar resolvendo esses conflitos? O primeiro passo é a negociação direta, né, com a empresa, usando o serviço de atendimento ao cidadão, que é o SAC, né, da empresa. Se não funcionar, existem plataformas administrativas, como, por exemplo, o site consumidor.gov.br. E também a mediação ou conciliação, que busca acordo rápido. Se nada disso resolver, o consumidor ele pode recorrer ao judiciário, inclusive aos juizados especiais. Bom, nos últimos anos, cresce a busca por soluções online e desjudicialização, mas ainda é um desafio equilibrar a força de grandes empresas com o direito do consumidor, especialmente em conflitos que envolvem plataformas digitais. Com isso, é interessante conhecer os tipos de conflito e os caminhos de solução. É essencial para proteger direitos, né? Evitar prejuízos e também fortalecer o mercado de forma mais justa. Olá, meu nome é Patrícia Félix e vou falar sobre meios de resolução de conflitos dentro dos conflitos das relações de consumo. Esse tema é fundamental porque em algum momento de nossas vidas, nós, enquanto consumidores ou até mesmo como fornecedores, já passamos por alguma situação de insatisfação. Seja porque, por exemplo, como consumidores, pegamos algum defeito por algum produto defeituoso, recebemos alguma cobrança indevida ou um serviço mal prestado. Então, conhecer os caminhos para resolver essas situações é essencial para garantir nossos direitos de forma prática e eficiente. Então, um dos meios de resolver conflitos é a negociação direta. Então, esse é o primeiro passo. A gente faz uma negociação direta entre o consumidor e o fornecedor. É a forma mais simples, rápida e também econômica. Nela, o consumidor apresenta o problema, geralmente com uma nota fiscal em mão, que é a comprovação de que adquiriu aquele produto. Ou com um contrato, né, se for um serviço, contrato de prestação de serviço. E tenta resolver pedindo a troca do produto, o reparo do produto ou a devolução do valor quando o serviço não é executado de forma que foi contratado. Segundo Ivan Antônio Pinheiro, a negociação é a melhor forma de reduzir a judicialização, porque a negociação promove o diálogo e soluções criativas, tentando sanar as questões entre consumidor e fornecedor. Então, por exemplo, se eu compro uma geladeira e essa geladeira, com um mês de uso, começou a apresentar defeito, não está gelando. Então, qual é a minha primeira ação? A minha primeira ação é procurar a loja onde eu comprei ou ligar para a assistência técnica desse produto, já que ele me deu uma garantia. Então, eu vou tentar resolver diretamente. Então, essa é a negociação direta. O segundo passo é a mediação e a conciliação. Então, se nesse processo de negociação direta não deu resultado, não me responderam, meu produto não foi trocado, não devolveram meu valor, eu tenho que partir para uma mediação ou uma conciliação. O que acontece nesse caso? Um terceiro ator, que é imparcial, vai ajudar as partes, né, o fornecedor e o consumidor, a chegar a um acordo. A diferença é que a mediação trabalha mais a comunicação entre as partes, enquanto a conciliação busca um acordo imediato. Um bom exemplo prático é a plataforma consumidor.gov, que conecta consumidor e empresa de forma online.
Muitas vezes os conflitos são resolvidos em poucos dias, sem precisar acionar a justiça. Então, o consumidor.gov é uma plataforma gratuita, né? E que auxilia nesse processo de mediação e conciliação. O próximo passo, caso esses dois passos iniciais não derem certo, não derem resultado, é procurar os PROCONs ou demais órgãos de defesa do consumidor. Por quê? Eles recebem reclamações, então ele orienta aquela pessoa que se sente lesada, a parte que se sente lesada sobre seus direitos. Eles fazem audiências de conciliação e podem até aplicar sanções contra os fornecedores. Então, é um serviço gratuito que está disponível em quase todo o país. Por exemplo, se um consumidor tenta negociar e não consegue uma resposta do fornecedor, ele pode registrar uma reclamação no PROCON. Então, o PROCON vai lá e convoca a empresa para se manifestar e buscar uma solução. Então, ele já tem aí mais um órgão em defesa do consumidor. Tá, mas e se ainda não resolveu? Se o PROCON entrou em contato, tentou resolver e não conseguiu? O próximo passo é a ação judicial em juizados especiais e juizados especiais, né? Então, se nenhuma das etapas anteriores não vai dar certo, que aí vai para a última questão, que é a via judicial. Então, por causas de até assim situações, né, que possam gerar uma causa judicial de até 40 salários mínimos, existem os juizados especiais cíveis, também conhecido como pequenas causas, é o que mais a população fala. Vou colocar nas pequenas causas. Então, o processo é bem simples, é rápido e se resolve, né? Porque é a última ação. Então, em causas que de até 20 salários mínimos, não é nem necessário ter um advogado. A justiça ainda tenta promover acordo antes de dar a sentença. Então, nessa última instância, a justiça ainda vai tentar fazer o acordo, ela ainda vai tentar uma mediação e conciliação na presença ali, né, do juizado especial. Mas se não der certo, né, quando não houver um consenso, aí o juiz que está presidindo aquela situação, ele vai olhar os fatos, ele vai identificar e vai tentar resolver a questão com a forma mais justa possível. Então, eu posso dizer que os meios de resolução estão divididos, né, separados, organizados em uma escala lógica, que é a primeira é a negociação direta, a segunda é mediação e conciliação, ou conciliação. O terceiro são os PROCONs e órgãos de defesa. E o quarto, ação judicial ou juizado especial. Então, seguir esse caminho, seguir essa linha, evita custos desnecessários e garante ações mais rápidas. Como também reforça o autor Ivan Antônio Pinheiro. Os métodos consensuais, como negociação e mediação, são os mais eficazes para reduzir a sobrecarga do judiciário e gerar satisfação para ambas as partes. Conflitos nas relações de consumo, seus impactos e consequências. As relações de consumo, embora regidas por normas que visam proteger o consumidor e garantir práticas comerciais éticas, nem sempre ocorrem de forma harmoniosa. Conflitos podem surgir por diversos motivos: produtos defeituosos, publicidade enganosa, serviços mal prestados ou cláusulas abusivas em contrato. Esses impasses geram consequências significativas tanto para o consumidor quanto para as empresas envolvidas. Essas relações têm um impacto financeiro e emocional para o consumidor. O consumidor, geralmente, é a parte mais vulnerável na relação de consumo. Quando há falha na prestação de serviços ou na entrega de produto, o prejuízo financeiro pode ser imediato, como perda de dinheiro por um produto que não funciona ou por um serviço que não foi realizado. Além disso, há o custo indireto de tempo, deslocamento e energia para tentar resolver o problema. No plano emocional, o impacto pode ser ainda mais profundo. Frustrações, sensações de impotência, estresse e até ansiedade são comuns em consumidores que enfrentam resistência das empresas para solucionar o conflito. Em casos mais graves, como fraudes ou cobranças indevidas, o abalo pode comprometer a saúde mental e a confiança do consumidor no mercado. Para as empresas, os conflitos mal gerenciados podem se transformar em verdadeiros pesadelos reputacionais.
Em tempos de rede social e plataforma de avaliação pública, uma reclamação pode ganhar grande visibilidade e influenciar negativamente a percepção de outros consumidores. A imagem da marca, construída ao longo de anos, pode ser arranhada por episódios de descasos, má comunicação ou falta de empatia. Além disso, empresas que acumulam reclamações em órgãos, como o Procon, ou em sites como Reclame Aqui, tendem a perder competitividade. A confiança do público é um ativo valioso e, uma vez perdida, é difícil de recuperar. Possíveis sanções administrativas e judiciais. Do ponto de vista legal, o Código de Defesa do Consumidor estabelece mecanismos para proteger o consumidor e punir práticas abusivas. Empresas que descumprem suas obrigações podem sofrer sanções administrativas, como multas aplicadas por órgão de fiscalização, suspensão de atividades ou interdição de produtos. Judicialmente, o consumidor pode buscar reparação por danos materiais e morais. A jurisprudência brasileira tem reconhecido com frequência direito à indenização em caso de constrangimento, prejuízo financeiro ou violação de direitos básicos. Além disso, ações coletivas podem ser movidas por entidades de defesa do consumidor, ampliando o alcance das penalidades. Ao refletir sobre o cotidiano, a gente pode perceber que os conflitos nas relações de consumo estão muito mais presentes do que muitas vezes imaginamos. Como consumidor, a gente enfrenta situações em que já me senti em desvantagem diante de fornecedores que detêm maior poder técnico, econômico e informacional. A busca por um produto ou serviço de qualidade, que deveria ser simples e direta, acaba em certos momentos se transformando em uma fonte de estresse e prejuízo. A relação de consumo, conforme eu aprendi ao longo desse conteúdo, por completo, possui dois polos centrais. De um lado, o consumidor, como nós somos, e o destinatário final do produto ou do serviço. De outro lado, o fornecedor, que pode ser pessoa física ou jurídica, pública ou privada, responsável por produzir, distribuir ou comercializar bens e serviços. No Brasil, essa relação é juridicamente disciplinada pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, criado para equilibrar a desigualdade entre as partes. Esse instrumento legal assegura direitos básicos como informação adequada, proteção contra práticas abusivas, boa-fé e transparência. Por exemplo, é a responsabilidade civil objetiva do fornecedor que impõe reparação por danos independente de culpa. Na prática, sabemos que os conflitos podem surgir de várias formas: defeito em produto, serviço prestado de maneira satisfatória, cobranças indevidas e até propaganda enganosa. Esses problemas têm consequências diretas na vida do consumidor. Eu já sofri prejuízos financeiros, adquiri produtos defeituosos ou contratei serviços que não foram executados, e isso teve um impacto tanto emocional em relação à perda do tempo e à frustração que acompanha a tentativa de resolver a situação. Com isso, a gente pode concluir que os conflitos nessas relações de consumo são inevitáveis, mas não são insolúveis. Eles exigem tanto a proteção legal, pela lei, quanto a utilização de meios alternativos de resolução, que são mais rápidos e menos custosos. Como consumidor, a gente acredita que consegue resolver essas circunstâncias com direito e a principal forma de se proteger. Ao passo que as empresas podem investir cada vez mais em transparência, bom atendimento, evitar desgastes e, no geral, buscar o equilíbrio dessa relação deve ser constante, pois ela depende não apenas do consumidor sair satisfeito, mas a credibilidade que